Sabemos que as cidades, em sua tendência progressiva ao crescimento, são produto da Revolução Industrial, em particular, da chamada Revolução Científico-Tecnológica, ocorrida na segunda metade do século XIX e que configuraria o mundo já na passagem para o século XX. Hoje no Cidadania em Pauta vamos discutir sobre os problemas que isso acarretou, sobretudo no crescimento desordenado e a sobrecarga nos sistemas públicos de saúde, transporte e no aumento da violência. Nosso convidado é o chefe de gabinete da Secretaria de Planejamento da Prefeitura de Araçatuba, Luiz Teixeira. Queria agradecer sua presença aqui. Obrigado. Bom, quais são os maiores problemas enfrentados pelas cidades hoje? Os maiores problemas enfrentados pela nossa cidade hoje, e por qualquer outra de um grande centro, né, é a questão do trânsito, a questão de infraestrutura urbana, questão saúde, o crescimento desordenado da cidade, né? Isso tudo influencia e traz para a gente um grande problema. Existe aqui na cidade algum estudo para reorganizar esses locais? Por exemplo, o nosso centro a gente percebe, né, que é bem truncadinho, né? Principalmente na questão do trânsito. Existem estudos nesse sentido? Então, a nossa cidade, nesse crescimento todo de 100 anos, né, que nós temos, ela cresceu tão desordenada quanto. Algumas vias, que nem a questão de trânsito. Hoje, se você pega a Avenida Baguaçu às 7 horas da noite, é quase que impossível de andar. O trânsito fica por uma demanda, né? Por uma demanda que está tendo para as faculdades e tudo ali, então fica aquela questão. E é uma via tão antiga quanto, que se ela fosse, na época que ela foi aberta, que ela era estrada, se tivéssemos a consciência de que aquilo poderia e deveria crescer, tivesse sido projetado como uma avenida, a gente talvez não teria esse problema. E temos não só lá, que nem a Rua Aviação, a Rua Guapeí, então são todos esses que eram estradas antigas e que não foi previsto um crescimento tanto assim, né? São a Marcílio Dias Marcílio também sempre com problema, né? Com problemas. Então, essas vias, se elas fossem projetadas na época, com uma visão de ser avenida, nós talvez teríamos um trânsito melhor hoje na cidade. Hoje, quando se pensa em criar um novo bairro, né, já se pensa nisso? Já se pensa nisso, em estar organizando. Embora há um embate grande hoje, até na nossa secretaria, por conta desse crescimento, de que quem faz o parcelamento de solo, quem entra com loteamento são pessoas, empreendedores, que visam o quê? Está visando, lógico, além do lucro, enfim. E esse parcelamento que tem que ser regrado por nós. A gente não pode chegar lá, hoje tem pessoas querendo fazer parcelamento com ruas de 8 metros de largura. Então, quer dizer, já fica, não dá para admitir uma via com 8 metros, mesmo que a via seja local. Quanto que tem a via de leito deveria ter no mínimo 10 metros, né? Para que você consiga sair de uma garagem, fazer a sua manobra, enfim, se para um carro de um lado, do outro, para que passe os outros carros ao meio sem problemas. Então, e depois, é lógico, a proposta de avenidas também, que deve ter uma distância maior, até por conta do aumento de fluxo de veículos na cidade. É claro que os empreendimentos visam um lucro mesmo, mas eles têm que ter um aval, por exemplo, da prefeitura, tem que ter, né? A gente não pode andar atrás deles nos planejamentos nossos de urbano, de estrutura urbana. Nós também temos que regrar isso para que a cidade cresça organizada. Por exemplo, desses problemas que hoje existem, que você citou, existe como mudar isso? Existe como resolver esses problemas? A mudança é muito cara? Como que é? Algumas questões, vamos dizer, a nível de trânsito. A nível de trânsito é difícil mudar porque você não consegue pegar uma rua hoje que é rua e transformar ela em avenida. Eu fico imaginando como faz isso. Você tem outras opções, opções, né, de deixar ela sendo mão única e pegar uma rua lateral e passar ela preferencial e deixar que
o trânsito Isso sempre flui. gera controvérsias, sempre né? A gente vê na Marcelo controvérsias, Dias, quando tenta modificar ali, sempre dá problema. Geralmente, quando isso acontece, nós, aqui em Araçatuba, lógico que estamos em cidade do interior. São Paulo, as pessoas têm a consciência diferente. Hoje as pessoas querem chegar no estabelecimento onde vão e querem parar o seu carro na frente. A gente tem essa política. Não tem o costume de parar 2 quadras antes, 1 quadra antes, para tentar chegar depois a pé até onde você vai. Então, as pessoas vão na padaria, vão no mercado, querem parar ali na frente, quase que entrando com o carro dentro do estabelecimento. Então, outra coisa que a gente percebe aqui em Araçatuba, por exemplo, nas avenidas, que os carros... como que eu vou falar? Faz a conversão à direita. Isso. E a gente não vê nas cidades maiores isso acontecendo, não vê isso, né? Quando que isso vai modificar aqui em Araçatuba? E existe estudo nesse sentido? Na nossa Secretaria Porque a gente vê de os carros parando na avenida, quer dizer, que a avenida é uma via para a pessoa ir mais rápido, né? E às vezes a pessoa para ali, nem sinal dá, porque isso é um grande problema em Araçatuba, as pessoas não sabem dar sinal, né? Não esquecem disso. Existe algum estudo sobre isso? A nossa secretaria agora, esses estudos vão passar a ser feitos na Secretaria de Mobilidade Urbana. Então, criou-se essa secretaria agora, o prefeito teve essa consciência e abriu essa secretaria para que dê a solução a esses problemas. Então, é aquela questão, gera controvérsia. Você fecha a conversão à direita, que a pessoa tem que ir até a próxima rotatória, por que eu não posso virar aqui? Né, tão mais simples, né? Tão mais simples que eu faça a conversão aqui, agora eu tenho que ir lá na rotatória a 500, 200 metros à frente. Então, as pessoas não entendem e acabam reclamando disso. Bom, a gente está falando de crescimento insustentável. Araçatuba sofre com isso? Araçatuba sofre com isso. Araçatuba, com esse crescimento insustentável, a gente já está tendo alguns pontos de alagamentos na cidade, né? Então, todo esse crescimento que vem sendo feito, a questão de impermeabilização de solo, gera tudo isso que são problemas de grandes centros, né? Quando chega a época das chuvas, a gente vê São Paulo, vê alagado, a gente já viu agora Rio Preto também com problemas na avenida que... Araçatuba teve problemas também, e nós também estamos já começando. Que era coisa que nós não tivemos, a gente não via acontecer aqui, não via acontecer aqui, né? E agora tem, por quê? Porque você vai impermeabilizando a malha urbana toda da cidade, vai crescendo, você não tem um plano para que isso ocorra de forma organizada e que seja feito toda a parte de drenagem da cidade, você acaba tendo esse problema. Bom, agora foram criadas leis nesse sentido, né? Foram criadas leis para isso. E esses novos empreendimentos vão ter que se adequar a isso. Mas e essas construções antigas, essa parte mais velha da cidade, não? Não. E a gente vai ter que continuar sofrendo com isso. Por exemplo, a Lagoa das Flores, né, que todo ano dá aquele problema de enchente. Assim, lógico que nós tivemos o plano diretor, mas algumas leis que a gente deveria ter, que é a taxa de ocupação e o coeficiente de aproveitamento, que são critérios para impermeabilização de área, né? Coeficiente de aproveitamento, você pode impermeabilizar e ocupar só parte do seu lote, outra parte tem que ser permeável para drenar água, absorver, para que o solo faça essa absorção de água, não corra para a rua, enfim, causando alagamento. Na sua opinião, qual seria a primeira preocupação de um administrador público com relação ao crescimento de uma cidade? A primeira preocupação, creio que seja a questão dos serviços públicos, né, que são oferecidos à população. Acho que os serviços básicos que têm que ser garantidos, educação, saúde e, lógico, depois infraestrutura urbana, que sem isso também nós não conseguimos. A gente tem recebido imigrantes, Araçatuba tem crescido, assim, olhos vistos, né? E esse sistema, por exemplo, o sistema de saúde, está conseguindo absorver isso? Existe um problema sério? Por exemplo, às vezes as pessoas vêm para cá, não conseguem um emprego que precisam e acabam ficando por aqui sem emprego. Existe isso sim. Traz de problema a questão da cana-de-açúcar, né? Tudo traz todo... para quem conhece bastante a cidade, vê periferia e tudo, as pessoas vêm de outras regiões mesmo, migram para cá, vêm para trabalhar.
trabalha no corte da cana e acabam tendo que se estabelecer por aqui nesse período, né? Alguns voltam, outros acabam já ficando, enfim. E essas pessoas, o município tem que absorver e prestar também os serviços para eles. Então, isso gera uma demanda que, às vezes, nós não conseguimos quantificar, né, isso. Vocês têm algum trabalho para saber quanto que isso aumentou em relação ao atendimento, não? Acho que aí, nessa questão, assim, vamos supor, de saúde, a Secretaria da Saúde é quem vai ter, mas eu acho que pela demanda que chega para a gente de, precisamos de mais unidade básica, precisamos de mais de pronto-socorro, isso tem acontecido sim. Tudo vai lá na sua secretaria, porque tudo vai para a nossa secretaria para que seja feito esses projetos, principalmente na parte de estrutura, né, e infraestrutura. Então, sempre que precisa de uma reforma ou de uma ampliação, vai para a nossa secretaria. E a sua secretaria então, a gente consegue acompanhar que isso está crescendo, que essa demanda está existindo por conta disso. E você consegue ver assim, que isso está aumentando assim, todo ano aumenta mesmo? Aumenta sim. Acho que agora, para o próximo censo, a gente vai ter uma grande surpresa para a nossa cidade. Creio que a contagem vai ser... A gente percebe assim, um movimento nas ruas que cresceu uns anos para cá. Assim. Araçatuba cresceu muito nesses 10 anos últimos, né? Até na questão mobiliária, a facilidade hoje da compra do imóvel, da construção. Então, a gente consegue ver construção sendo executada aí pela cidade toda. A gente ouve falar muito a reclamação do asfalto, né? Acho que é a reclamação número 1. Você concorda que seja essa a reclamação número 1? É a prioridade o asfalto em Araçatuba? Olha, lógico, a infraestrutura, asfalto é sempre prioridade, mas também existem outras para o município, né? O município tem que ter prioridade com educação, que eu acho que é a primeira, depois saúde, e depois a gente tem que se preocupar, sim, com a questão da infraestrutura. A gente vê um grande clamor pelo asfalto e tudo, porque as pessoas que utilizam com maior, que tem o seu veículo, são as pessoas que têm voz ativa, que conseguem chegar lá e reclamar. Agora, aquela pessoa que está ali, que precisa da educação, ou que tem o filho na escola, que trabalha o dia todo, aí já está numa faixa da população ali que talvez ele fala, eu não vou reclamar porque eu não vou ser ouvido, né? Então, acho que tem essa questão ainda. Asfalto, pelo que eu vejo, não seria prioridade, mas clamamos muito pelo asfalto. O clamor dessas pessoas consegue atingir, porque conseguem atingir, tá com buraco, realmente. E o asfalto é usado por todos, né? Na questão da saúde, é uma parte da população que usa, outra parte tem outros meios, tem plano de saúde, enfim, tem outras coisas. Escola, a mesma coisa. Tem as nossas escolas do município, mas tem escolas particulares, enfim. Agora, asfalto não, todos nós usamos. Sim. Então, o clamor é por isso que aumenta, né? Crescimento urbano desordenado. Esse é o nosso assunto do Cidadania em Pauta de hoje. Nós voltamos daqui um pouquinho para falar mais sobre isso. Continue ligado. A Tribuna Livre é um espaço democrático e de cidadania que a Câmara Municipal de Araçatuba reserva para pronunciamentos de entidades representativas da sociedade durante a realização das sessões ordinárias. Podem utilizar-se da Tribuna Livre entidades representativas, como sindicatos, associações profissionais e de moradores, centros cívicos, grêmios e diretórios acadêmicos, entidades assistenciais e presidentes de partidos políticos. Movimentos políticos e populares foram feitos para que a nossa região fosse transformada em grupamento de bombeiros. Para usar a tribuna, a entidade precisa estar devidamente registrada como sociedade civil e funcionando regularmente de acordo com seus estatutos. Poderem levantar a sua voz e dizer à população, dizer ao mundo o que com elas está acontecendo.
O tema a ser tratado é livre, mas precisa ser indicado no ato da inscrição e poderá ser indeferido pela presidência da Câmara se não disser respeito ao município ou for matéria político-partidária. A tribuna livre dura 15 minutos e apenas os vereadores podem pedir a parte ao orador. Por isso é inconcebível o aumento de número de pessoas contaminadas pelo mundo. A tribuna livre da Câmara é disponibilizada para entidades sempre na primeira e terceira sessões ordinárias de cada mês. A inscrição para o uso da tribuna deve ser solicitada com antecedência mínima de 10 dias e seguir uma ordem de solicitação. O bairro é totalmente abandonado, precisa de tudo. É a Câmara Municipal abrindo espaço para a comunidade. Câmara Municipal de Araçatuba. Todo o poder emana do povo. Crescimento urbano desordenado. Esse é o assunto do Cidadania em Pauta de hoje. E o nosso convidado é o chefe de gabinete da Secretaria de Planejamento da Prefeitura de Araçatuba, Luiz Teixeira. Bom, Luiz, a gente falou de trânsito, você falou de saúde, falou de asfalto, né? E você elencou que a saúde seria a prioridade, né? É possível que os administradores tenham esse olhar humano para as necessidades da população? Porque no meio de tantas prioridades, né? Você acha importante que tenha esse olhar? É importante. Na verdade, hoje as leis orçamentárias, leis diretrizes e a responsabilidade fiscal determina aquele percentual do orçamento para a educação, percentual para a saúde, né? E depois as outras aí. Então, acho que o município e também todos os governantes têm focado e têm cumprido, porque senão, lógico, sofrem as sanções, mas isso que está permitindo que seja atendida a questão da saúde e da educação como principal. Ainda não é o ideal, né? Porque a gente ouve muita reclamação nesse sentido também, né? Pessoas que aguardam muito tempo para ser atendida, né? Claro, isso tem, mas acho que vai chegar um momento que isso vai melhorar de uma forma tão boa quanto. Então, a qualidade de vida da população, para você... acho que agora é só, assim, acho que ano a ano os investimentos ainda acontecendo, os investimentos acontecendo na educação, quer dizer, acontecendo na saúde, né? Sempre chegar. acontecendo. Vai chegar num ponto de que aquilo vai estar tão bom quanto qualquer outro equipamento aí que a gente tem. Deus de te nível ouça, particular. Então, que bom. Como que o poder público de uma cidade deve fazer para promover a qualidade de vida dos cidadãos? Acho que aplicando os impostos de forma bem consciente, né? Acho que isso vai melhorar a questão da qualidade de vida, sem dúvida, e também infraestrutura. Qualidade de vida é você ter água encanada, é você ter esgoto tratado na cidade, né? Você ter o seu lixo coletado. A saúde com depende certeza, disso né? também, A saúde né? depende disso, né? Então, se você não tiver água, não tiver esgoto, quer dizer, você já cria um problema de saúde. Então, essas questões devem ser tratadas e vistas assim com bons olhos pelos governantes. As pessoas têm mania de pensar em desenvolvimento com crescimento, né? Nossa, Araçatuba está desenvolvendo, nossa, está crescendo. Mas isso é uma relação verdadeira ou o desenvolvimento está ligado à qualidade de vida? Acho que tem que ter uma relação, não pode, isso tem que ser uma balancinha que tem que estar ali, desenvolver com sustentabilidade, com critérios de saúde, né, de saneamento e, enfim, crescer dessa forma, desenvolver dessa forma também, né, não só desenvolver em termos de ampliar o concreto, né, ampliar as construções, enfim, e depois você não conseguir ter uma coleta de lixo adequada, você não conseguir ter uma água de qualidade, lixo, né? Também, né? Então, o lixo é uma grande questão para as cidades, né? Então, você vê aterro sanitário, hoje a gente tem uma obra lá que está acontecendo, que é a ampliação do aterro, e que
talvez, acho que nem 10% da população da cidade sabe que está sendo feito esse investimento. E o quanto é importante E o quanto isso, é importante. né? Uhum. Bom, o que se tornou comum em Araçatuba é a questão das pessoas usarem as calçadas para estacionamento de veículos. A gente vê, por exemplo, a gente pode falar na Avenida Mário Covas, isso acontece muito, né? São lugares que são proibidos proibido o estacionamento, então a pessoa acha-se no direito de colocar o carro na calçada. Uhum. Isso pode ser feito? E o que a população pode fazer para ajudar a acabar com isso? Uhum. Olha, algumas questões de rebaixamento de guias, né? Que nem a gente pega algumas ruas com lojas que não tem o recurso suficiente para o carro entrar e o carro entra, uma parte do carro entra, outra parte fica sobre a calçada. Isso acontece. E isso daí deveria ser visto. Agora a gente tem a Secretaria de Mobilidade Urbana, que acho que vai continuar trabalhando para que isso agora melhor ainda, né? Porque trata-se de secretaria. E para cumprir tudo isso, para autuar, acho que é uma questão de orientar e depois entrar com autuação. A questão da avenida onde as pessoas colocam os seus carros sobre a calçada. Porque a calçada ali é larga. Uhum. Quer dizer, a pessoa pode colocar o carro? A pessoa não poderia colocar o carro, porque aquele espaço, para começar, não é dele, não é particular, é um espaço do município. Quer dizer, a calçada, na verdade, é o passeio público, né? Então, aquilo ali são para os pedestres. Quer dizer, quando a pessoa faz esse estacionamento, assim, próprio da loja, vamos dizer assim, do empreendimento ali, ela tem que recuar. Ela tem que recuar, o carro tem que entrar por completo dentro do estacionamento. Sim, dentro do espaço que é da pessoa, do proprietário, né? Não no passeio. Mas isso quase que não acontece, né? Isso quase que não acontece. Acho que por um conjunto todo, né? Uma falta de consciência das pessoas e depois as orientações que não estão sendo aplicadas e as sanções também. Quer dizer, a fiscalização. Fiscalização tem que... outra questão também é dos bares, né? As mesas de bares que ficam na calçada. Muitas vezes as pessoas têm que andar na rua, até ruas movimentadas, e enquanto as mesas estão lá, no lugar que deveria ser delas passarem. Isso é proibido? Como que é? Não, isso não é proibido. A prefeitura concede licença para a instalação de mesas em calçada desde que ocupe 50% da calçada. Outros 50% deveria ficar livre para os pedestres passarem. O que acontece é que as pessoas vêm lá, apresentam um croquis, né, da mesa sobre a calçada com 50% livre. Aí é aprovado. Aí é aprovado, ele está lá liberado para ele colocar a mesa lá na calçada. Só que aí de uma mesa fica com 5, 6 cadeiras em volta e ocupa toda a calçada. E aí a questão, novamente, da consciência das pessoas. Isso, quem fiscaliza esse tipo de ocorrência? Fiscalização é fiscalização de postura, que agora faz parte da nossa secretaria. É sua secretaria. Quer dizer que a pessoa que estiver sentindo incomodada com isso deve... A nossa secretaria, no setor de fiscalização, e solicitar uma fiscalização no estabelecimento. Uma pessoa precisa se identificar? Não precisa se identificar. Ela pode chegar ou ligar na nossa secretaria, ou Você tem pode o fazer telefone? até um requerimento. Lembra de cabeça agora? É o 3607-65, pode ligar no 6547. Okay. 3607-6547. Ok, horário comercial. Horário comercial, solicitar a fiscalização para o estabelecimento que está irregularmente ocupado, né? E aí vai ser feita a fiscalização, sim. Ok. Qual que é a receita para crescer sem prejudicar o que já existe? Existe uma receita? Eu acho que o crescimento ele tem que ser promovido dentro dos critérios, né? São alguns critérios hoje de sustentabilidade, de crescimento onde não, se for crescer em termos de ampliar a nossa malha urbana, a nossa cidade, o que acontece? Você tem que ter todos os critérios para que cresça, mas que cresça ordenadamente, né? Que amplie, que dê sequência às vias de trânsito, que
o verde seja mais implantado, né? Que as praças sejam respeitadas como praças, parques, jardins. Então, acho que isso que dá para crescer e ter qualidade ao mesmo tempo, sim. Qual a força do Estatuto da Cidade? O Estatuto da Cidade ele tem uma força para que exatamente isso que a gente falou, né? Para que a cidade cresça ordenadamente, cresça, se desenvolva e que tenha uma qualidade de vida dentro dessa cidade, para que naquela parte onde cresceu, que não vai sofrer com enchentes, não vai sofrer com outros problemas. Então, sempre visando isso, o crescimento. O Estatuto é um conjunto de regras que foi elaborado pela própria cidade? Ou não? Ele vem... Não, ele vem, lógico, o Estatuto da Cidade vem pelo governo federal, que dá algumas diretrizes de crescimento para a cidade. E a cidade não entra com nada nisso? Ou sim? Não, então, aí disso são feitos, nós temos algumas reuniões, né, com as pessoas envolvidas no planejamento, envolvidas de fora também, né, onde fizemos uma comissão de planejamento. A Secretaria tem uma comissão onde é feito algumas reuniões para verificar para onde a cidade vai crescer, como a cidade vai crescer, a parte tipo um conselho ambiental, é isso, um conselho, né? Conselho de habitação. Então a gente tem essas reuniões e periodicamente faz e informa ao conselho o que está acontecendo na cidade. O conselho se reporta ao Estatuto da Cidade e ao Ministério da Cidade. Quer dizer, ele está vendo se esse estatuto está sendo levado. Está sendo cumprido, exatamente. E o conselho é composto por vários segmentos da sociedade. Isso. E por vocês também da Secretaria? Por nós também da Secretaria. Bom, você tocou no assunto da questão do verde, né? Araçatuba é uma cidade extremamente quente e cada vez menos verde. Está sendo feita alguma coisa nesse sentido? A Secretaria de Meio Ambiente tem desenvolvido sempre programas, né? A gente ouviu falar muito, mas assim, não sei nos bairros como que... e eu acho assim, a árvore demora um pouco para crescer, mas é que a gente vê assim, muito efetivo ainda não está dando para ver. A questão algumas ruas nossas são carentes mesmo, né, de árvore. Tem alguma situação de que as pessoas não querem árvore na frente da sua casa porque vai tampar a luz do poste à noite, vai ficar escura a frente da minha casa, vai gerar problemas, eu vou ter um marginal embaixo, alguma coisa, né? Por segurança, né? Outros porque tampam a fachada, que nem, vamos citar a Rua Marcílio Dias. Marcílio Dias é repleta de comerciantes, Rua do Fico também. Se planta uma árvore, eles falam que vai tampar a frente da minha loja, vai tampar, né, a minha propaganda ali que eu tenho da minha loja. Então, são esses os problemas que a gente encontra na arborização da cidade. E a gente acaba passando mais por essas ruas, né? E você não vê. Exatamente. E são ruas tristes, né? Eu sou totalmente contra. Eu acho que a gente não devia comprar nessas pessoas que não têm árvores plantadas na frente. Assim, existe alguma forma de incentivar as pessoas a plantarem árvores? A nossa secretaria hoje não expede o habitus do imóvel se você não tiver uma árvore na frente da sua casa ou do seu estabelecimento comercial. Então, é uma forma que a gente tem também de estar contribuindo. A gente procura falar que isso não é uma sanção, mas sim é uma forma de conscientizar. E algumas pessoas gostam, outras pessoas, poxa, eu tenho que plantar uma árvore para você me dar um documento? Pô, tem que plantar, é lei, está aí. Porque é um bem coletivo, né? A árvore é um bem coletivo, né? Muita gente fala da sujeira também, e eu penso que sujeira, folha ou flor, não é sujeira. Não é sujeira, isso acho que tem que ser cuidado, e a cidade, enfim, depende disso tudo, né? Para crescer e ter, que ela fique melhor até de clima, né? Talvez se a gente trabalhasse conscientizando, né, esses empresários aí em deixar a cidade mais bonita. Eu vi, plantaram acho que mais 2 árvores na Rua Marcílio Dias, só tinha uma. É difícil ali plantar, é aquilo que eu te falei, às vezes a pessoa vai lá, a prefeitura planta e as pessoas vão e te retiram a árvore, não querem a árvore, enfim, é complicado. Bom, nosso tempo está no finalzinho. Eu queria que você desse aí uma palavra final. O que a gente pode esperar de Araçatuba, se ela está se preocupando com esse crescimento? O que a gente pode esperar do futuro aqui para Araçatuba?
Na questão do crescimento urbano, Araçatuba vem crescendo, vem se desenvolvendo. Acho que a Secretaria está trabalhando bastante. Nós estamos lá, damos o sangue na nossa Secretaria para que tudo ocorra, né? O crescimento urbano, enfim, de ter um benefício para a população melhor, uma cidade melhor para todos, né? Que estamos envolvidos e crescendo na cidade. É que vocês receberam uma grande herança, assim, entre aspas, né? A gente tem muita coisa ruim, né? tem muita coisa boa também que já está acontecendo. Você vê, nós temos a cidade de um porte de Araçatuba e não temos uma ciclovia na cidade. Exatamente. Então, acho que isso deve ser implantado, a gente também deve melhorar um pouco. Um lugar para as pessoas caminharem. Um lugar para as pessoas caminharem. Então, isso vai acontecer e, enfim, e não só ali, mas em todas as outras regiões aí da cidade. Se Deus quiser. Eu agradeço mais uma vez sua presença aqui. Obrigado. E bom trabalho lá na Secretaria. Obrigado. Eu agradeço você também que esteve com a gente até agora. Eu espero você no próximo programa.